Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje quero contar para vocês sobre um assassino em série de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Apesar do apelido meio que fofo que ele recebeu, o maníaco do arco-íris tacou o terror nas noites de encontros gays que aconteciam em um parque da cidade. O pior de tudo é que as mortes foram acontecendo, foram acumulando e ninguém percebeu que se tratava de um serial killer. Só foram cogitar essa ideia depois de 13, sim minha gente, 13 mortes. O rolê é bizarro e eu vou contar tudo pra vocês daqui a pouquinho. Quem indicou esse caso foi a @LadyPeneloise, lá no Twitter. Temos claramente uma fã de Bridgerton entre nós, né? Ela comentou desse caso logo depois que eu fiz o episódio sobre a chacina de Santo Antônio, que foi aquele caso do cara que causou um massacre na cidade por terem chamado ele de gay. Quem não escutou é o episódio 51. Aí, depois desse caso, a @LadyPeneloise me mandou a seguinte mensagem. Oi, Dona Café, venho aqui encarecidamente pedir um episódio sobre o maníaco do arco-íris, porque depois desse episódio falta um assassino que ataca LGBTs e falar desses crimes de homofobia a mais. E esse pra mim é perturbador porque tarararararirarara. Essa fui eu censurando a mensagem porque ela soltou um spoiler e eu não quero contar esses spoilers pra vocês agora. Mas ela termina a mensagem com um #socorro. Então já prepara aí porque a história é daquelas de esfregar o banheiro, a louça, o chão, o que quer que você esteja limpando aí agora com muita raiva. Mas muita raiva mesmo. Tudo o que eu vou contar aqui para vocês hoje veio das seguintes fontes de informação: Folha de São Paulo, Record TV, G1, o site A Capa, artigos do jornalista Paulo Lopes, o Jornal da Globo e o Jornal Extra. E um lembrete, para quem está chegando por aqui agora, eu queria lembrar vocês de escutar o Café com Crime pela Orelo. É a única plataforma de áudio que paga os podcasters pelo conteúdo, o que é maravilhoso e valoriza bastante o nosso trabalho. Você pode baixar e usar o aplicativo da Orelo gratuitamente. Mas eu também vou disponibilizar para vocês um cupom para quem quiser usar a versão premium do aplicativo, que aí você ganha alguns acessos meio que exclusivos. Então eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o cupom e você pode ir lá para usar à vontade sem pagar nada, tá bom? Outra forma de contribuir com o podcast é através da vaquinha virtual lá no Catarse. Também vou deixar na descrição do episódio o link do Catarse e aí você pode ir lá fazer a sua assinatura mensal do Café com Crime no valor que você quiser. E quem apoia pode entrar para o grupo secreto dos crimezeiros no WhatsApp, onde eu e os apoiadores batemos um papo sobre casos criminais. E com isso, bora começar do começo? Carapicuíba é uma cidade que fica a 22 quilômetros de São Paulo e a apenas 6 quilômetros do conjunto de condomínios de classe média alta que tem ali em Alphaville e Tamboré, dentro de Barueri. É tudo muito pertinho, faz parte aqui da Grande São Paulo e também é uma cidade vizinha ali que se emenda a Osasco. Parte dos habitantes de Carapicuíba, que são aproximadamente aí uns 390 mil habitantes, trabalha em São Paulo e outras acabam ficando ali no bairro dos condomínios. Mas o que mais impressiona é que é uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. Não era nada incomum ocorrências de homicídios e latrocínios aparecerem para a Polícia Civil de Carapicuíba. Todos ali já estavam acostumados em lidar com esse tipo de situação. Tão acostumados que às vezes a grande quantidade de ocorrências que surgiam ali nem surpreendia mais a polícia, nem chamava atenção.
Até que um novo delegado chegou na área e falou: É o quê? Foi quase isso, assim, o susto dele foi grande. No dia 29 de agosto de 2008, o delegado Paulo Fernando Fortunato assumiu a região de Carapicuíba e foi checar como que estava o índice de criminalidade dali. E aí, uma região em específico chamou bastante a atenção dele. Algo de estranho estava acontecendo no Parque dos Paturis. Uma das primeiras ocorrências que o delegado Paulo Fortunato encontrou na sua mesa foi a do assassinato a tiros de um homem negro no parque. Ele foi averiguar, mais um caso de homicídio, era uma coisa comum. Até que ele chegou na região e viu que de dia o parque era frequentado por famílias e à noite era principalmente um ponto de encontro de gays. Virou um lugar meio que de paquera mesmo. Beleza, até aí nada muito fora do comum, nada muito fora do ordinário. O que estava realmente ali coçando o delegado, que ele estava, como que eu vou resolver isso? É que ele não estava conseguindo descobrir quem tinha matado esse homem no parque. E não só isso, mas ele ainda percebeu que esse não era o único crime que tinha acontecido ali no Parque do Paturis. Tinham vários casos de homicídio não solucionados ali no mesmo lugar. Eram 13 assassinatos ao total. O delegado então foi verificar como as vítimas tinham falecido e o que tinha acontecido. E logo ele encontrou semelhanças em todos os casos. E tudo isso levou ele a ficar convicto de que se tratava de um serial killer. Tinha um assassino de gays à solta e vinha matando homens desde julho de 2007. O que, se você parar para fazer as contas, dá em média um assassinato por mês durante esse primeiro ano de atuação desse assassino. E aí que ele soltou: é o quê? Como assim? Uma morte por mês, do mesmo jeito, todas ali no parque, um possível serial killer. E isso só foi percebido em setembro de 2008. Foi quando ele chegou e falou: calma, isso aqui tá esquisito. Vamos dar uma olhada melhor, né? Sobre o início das investigações, o delegado Paulo Fortunato conta o seguinte, abre aspas, vi isso aí, era uma investigação que estava sendo feita por um distrito e com poucos recursos, então entendi que era um caso de muita gravidade e assumi o caso. Entrei com mais recurso da seccional, mais viaturas, coloquei 15 homens para essa investigação e isso começou a produzir os resultados. Fecha aspas. Quando tudo isso vazou para a imprensa, de início, o autor das mortes no Parque do Paturis ficou conhecido como o Maníaco de Carapicuíba. Mas como as vítimas, na maioria, eram homossexuais, os policiais de Carapicuíba deram ao suposto serial killer o apelido de Maníaco do Arco-Íris, numa referência à bandeira colorida que representa os LGBTs. E aí, eu fiquei meio chateada, né? Porque tinha que botar o arco-íris no meio, gente. O arco-íris é tão lindo, é tão divertido, alegre, fofo, iluminado, né? Representa coisas boas, representa diversidade, representa liberdade. E aí eles pegam e me metem no apelido de um assassino, né? Chateadíssima. E mais chateada ainda ficou a imprensa e a família das vítimas, que começaram a apontar o dedo para a polícia, né? E falar, pô, cara, como que tem tanta coincidência entre casos aqui da região de vocês e vocês não desconfiaram de nada antes, né? E agora tem um assassino em série à solta aqui e todo mundo ficou, obviamente, apavorado. Entre essas coincidências de um caso para o outro, uma das coisas era que as vítimas foram encontradas de bruços e com as calças abaixadas. Então, via assim que era algo bem cruel mesmo. Mas antes de entrar nisso, eu queria que vocês entendessem melhor onde era esse lugar que era cheio de assassinatos. O Parque do Paturis, ele tem quase 250 mil metros quadrados. Ele é bem grande, ele tem um bosque, tem lagos, locais para praticar esportes, pequenos bares, áreas de lazer com churrasqueira e até os parques de diversões para as crianças. O parque ele já tinha sido um dia um lugar de encontro de amigos e familiares que iam lá brincar e passar a tarde do domingo. Só que ele acabou se tornando muito perigoso. Ele passou a receber menos gente e depois de um tempo ficou quase que abandonado.
Uma repórter que visitou o local conta que o parque parecia mais um depósito de lixo. O mato estava grande e uma placa deixava bem claro que era proibido nadar e pescar no lago barrento que tinha lá, mas ninguém respeitava. Tava todo mundo pulando dentro do lago com vara de pescar, ficou meio que uma zona. Quando escurecia, acabava virando um local de encontros, seja por pessoas que queriam encontrar sexo casual ou encontrar com os amigos, ou pessoas que vinham em busca de garotas de programa, porque ali também acabou virando um point de prostituição. O Parque do Paturis, ele não tinha grades nem portões, ou seja, qualquer pessoa conseguia entrar ali, mesmo de madrugada. Também não tinha iluminação. Então, depois que anoitecia, ficava muito escuro, não dava para ver um palmo na sua frente e principalmente nas áreas mais arborizadas. E era exatamente ali, nos locais mais escuros do parque, que os assassinatos ocorriam entre as 8 da noite e as 7 da manhã. Em 4 de julho de 2007, José Cícero Henrique, de 32 anos, foi assassinado ali no Parque dos Paturis. Ele era mecânico e estava casado há 8 anos com Claudenice Moreira Lopes, de 28 anos. O casal costumava passear no parque aos domingos, mas, claro, depois que tudo isso aconteceu, a Claudenice nunca mais voltou lá. Ela conta que, abre aspas, faltou à polícia dar explicações. A gente é pobre, não tem dinheiro. Se tivesse, já saberia o que ocorreu. Fecha aspas. Ela foi chamada 2 vezes na delegacia, mas nunca teve qualquer resposta sobre o que aconteceu a José Cícero Henrique. A Claudenice também afirma que o marido não tinha envolvimento com crime ou tráfico e não tinha nenhuma dívida. E mais, ele também não era gay, como a polícia afirmava que todas as vítimas eram. O casal morava perto do parque e Claudenice afirma que o marido poderia ter usado o local para cortar caminho até a casa de um conhecido. Era por isso que ele estava ali, e não para se encontrar com outro homem ou em busca de relações sexuais. Para ela, para Claudenice, ele só cruzou por ali coincidentemente. Segundo a polícia, pelo menos 200 pessoas passam pelo parque numa noite de fim de semana. Então não tem como saber quem passa só por passar ou quem passa para buscar um encontro ou para fazer uma corrida. São, diversas atividades, fica difícil de afirmar. 4 dias depois da morte de José Cícero, em 8 de julho de 2007, mais um corpo foi encontrado no Parque dos Paturis. Era de José Adilson Pereira, de 58 anos. Ele era pedreiro e tinha 6 filhos e 18 netos. Ele já estava casado há 35 anos com Maria Pereira, e a mulher também não acreditava que o marido se interessasse por homossexuais. A Maria acredita no seguinte, abre aspas, às vezes penso que pode ser engano. A pessoa pode ter percebido o que ele viu, ficou com medo dele falar e foi quando aconteceu essa morte. Fecha aspas. É também outra família que duvida, ou que pelo menos não aceita, que a vítima era homossexual. E assim como Claudenice, Maria Pereira acredita que a polícia não se empenhou, e por ela também ser uma pessoa pobre, que não tinha dinheiro, a família dela simplesmente foi esquecida e ela nunca teve respostas. Pouco depois, em 13 de julho desse mesmo ano, um morador de Osasco chamado Ubiratã Santos Souza, de 35 anos, foi encontrado morto no mesmo parque. 5 de agosto de 2007, uma nova vítima. José Carlos Rafael, de 43 anos, também é assassinado. Ele também era morador de Osasco e ele era solteiro, então não seria nada estranho se ele tivesse ido no parque para fazer algum encontro. Em 18 de agosto de 2007, mais um, Júnior Ferreira da Silva, de 34 anos. Ele chegou no parque em uma Honda CG e nunca mais saiu. Foi encontrado morto com um tiro de pistola.
Quase um mês depois, o mesmo acontece com Anderson da Silva Tanini, de 26 anos, e continuou acontecendo, praticamente mês após mês. 7 de outubro de 2007, Raimundo Francisco de Souza, um piauense de 35 anos, foi a próxima vítima. Pela primeira vez, aqui, em outubro de 2007, o serial killer dá uma folga. Durante os 4 próximos meses, nenhuma morte aconteceu. Em fevereiro de 2008, ele retoma o seu ritmo de assassinatos. 12 de fevereiro de 2008, Ângelo Magalhães de Oliveira, de 34 anos, foi morto a pauladas. O único, até então, que fugia do modus operandi do assassino, que era de matar com um tiro, uma arma de fogo. Dessa vez, foi pauladas. Em 26 de fevereiro de 2008, Antônio Figueira de Souza, de 35 anos, chegou ao parque de carro e nunca mais saiu, nunca mais voltou para casa. 18 de maio de 2008, a vítima foi Paulo Henrique da Costa, de 29 anos. Ele era solteiro e frequentava o local para paquerar. Dia 2 de julho de 2008, Silvan de Souza, de 29 anos, também de Carapicuíba e solteiro. Um mês depois, em 2 de agosto de 2008, Miguel Gonçalves de Oliveira Filho, de 47 anos. Essa vítima era funcionária da Prefeitura de São Paulo e trabalhava na subprefeitura de Pinheiros, na Zona Oeste. Em 19 de agosto de 2008, uma vítima de identidade ainda desconhecida foi encontrada, um homem morto a tiros. Foi esse caso que chegou à mesa do delegado Paulo Fortunato e chamou a atenção dele para as mortes que aconteciam ali no Parque dos Paturis. Todas essas vítimas que eu mencionei aqui foram mortas no período da noite. Todas eram ali da região ou de proximidades, né? 8 delas eram de Carapicuíba mesmo, 2 de Osasco, 2 de São Paulo e uma de Cotia. A maioria tem entre 25 e 35 anos e todas são do sexo masculino. 12 vítimas foram mortas a tiros e uma a pauladas. Todas as vítimas são da classe média baixa e foram assassinadas no mesmo local do parque, um bosque conhecido pelos encontros que aconteciam ali entre pessoas homossexuais. Nenhuma das vítimas tinham antecedentes criminais e nada foi roubado. Então, por que elas morreram? Que tipo de maníaco era esse? O que ele queria com isso? Para o delegado Paulo Fortunato, a maioria dos mortos era homossexual, porque o assassino odiava homossexuais e também acreditava estar fazendo uma limpeza. Um homem ganhou destaque durante as investigações. O seu nome é desconhecido, mas ele é um frequentador assíduo do Parque dos Paturis, lá em Carapicuíba, daqueles que batem cartão nas madrugadas, como ele mesmo disse. Vamos chamar essa testemunha de Leonardo, tá? Só para ficar mais fácil. Ele era um comerciante ali da região. Das 13 vítimas assassinadas no local entre 4 de julho de 2007 e 19 de agosto de 2008, 3 tiveram os seus corpos encontrados por Leonardo. Imagina isso! Cada vez que ele ia para o parque, era um corpo diferente. É muito premiado, né? Só que no sentido de azarado mesmo. Ele conta aqui, abre aspas, a gente sabe do perigo, mas não tem jeito. O Paturis é o nosso local de encontro e ninguém vai deixar de ir lá namorar por causa desse louco. Quem vai lá à noite sabe muito bem o que quer encontrar. Vem gente de todo lugar, dos ricos de Alphaville, Granja Viana e Alto da Serra, até gente pobre de Osasco e Carapicuíba. Fecha aspas. Por ter localizado alguns dos corpos, o Leonardo passou a ser investigado como suspeito pelos crimes. E, gente, eu fiquei pensando nisso, que esse é o meu medo de achar um corpo um dia, né? Claro, né? O susto de achar um corpo, o perigo, né? Que você pode, sei lá, o assassino pode estar perto ainda, vai saber. Mas também de ficar metida no meio de uma investigação de um crime que você não tem nada a ver, mas foi você que achou o corpo, né? Então, cara, deve ser muito tenso. Ele passou a ser suspeito, né? É complicado em todos os sentidos. Mas enfim, isso aconteceu.
depois dele encontrar o terceiro corpo lá no Paturiz em agosto de 2008. A polícia o investigou, fez alguns exames residuográficos nele para saber se tinha pólvora nas mãos e coisa e tal. Só que o resultado foi negativo. Não tinha nada, ele não tinha nada a ver, era só realmente uma pessoa que teve o azar de encontrar 3 corpos. Com isso, de suspeito, o Leonardo passou a ser uma peça-chave na investigação, já que ele conhecia o parque, conhecia os frequentadores e poderia ajudar a polícia a receber informações da comunidade gay que frequentava o lugar. Ao depor, o Leonardo contou que no dia 2 de agosto de 2008, ele foi ao Parque dos Paturis em busca de uma aventura, né? Tchananã. E lá ele encontrou um homem pardo com cerca de 1,65 m de altura. E ele tentou puxar conversa, né? Jogou aquele flerte. Oi, tudo bem? Vem sempre aqui. Só que a paquera não deu muito certo e o Leonardo percebeu que esse cara estava, na verdade, bem hostil, bem ríspido, né? Então ele se afastou. Minutos depois, o Leonardo ouviu 5 tiros. Ele voltou para o lugar onde ele tinha tentado conversar com esse homem, que era na parte mais escura do parque, e ali onde tem muitas árvores. E lá foi que ele encontrou o corpo de Miguel Gonçalves de Oliveira Filho, de 47 anos, e o homem estava baleado. O Leonardo então saiu correndo e chamou a polícia. Durante a investigação, a polícia logo percebeu que quem estava atacando os homossexuais preferia agir na região do parque onde ficavam as churrasqueiras. Foi nesse local que foram encontradas 8 das 13 vítimas, todas assassinadas da mesma forma, com tiros no peito e na cabeça. Segundo o delegado, abre aspas, houve uma vítima que morreu a pauladas e uma outra que levou tiros de uma pistola 380. As demais foram atingidas por tiros de um revólver calibre 38. Fecha aspas. Os peritos do IML, que examinaram os corpos na época dos crimes, não encontraram indícios de sêmen. Então, isso significa que não houve o ato sexual, né? Não teve ali uma penetração ou nada do tipo. Mas como as vítimas foram encontradas com as calças abaixadas, eles chegaram à conclusão que a execução acontecia exatamente nesse momento, no momento antes de ter a relação. Cara, eu achei isso tão forte assim, porque imagina, você vai lá no parque paquerar, vai ver seus amigos, enfim, aí um cara chama sua atenção, vocês trocam uma ideia, e aí você vai se afastando para mais perto do bosque, onde tem mais árvores, ali na região da churrasqueira, você vai ali pro cantinho do rolê, né? E nesse ponto você já tá fisgado pelo cara, achando que encontrou o mozão da noite. E é bem aí, quando você menos espera, que a pessoa te ataca. E te trai da pior forma possível. Tira sua vida. É uma crueldade que não tem igual. E aí é isso que me irrita um pouco desse nome de maníaco do arco-íris, porque ele não passa o tamanho dessa crueldade, né? E pensa que isso foi repetido 13 vezes. Foram 13 vítimas encontradas dessa forma. Por isso, os parentes das vítimas ficaram tão indignados, né? Dizendo que a polícia demorou demais para tomar uma atitude, demorou demais para reforçar a segurança ali do parque. O parente de uma das vítimas questionou assim, abre aspas, me falaram que as características do crime eram idênticas, possivelmente poderia ser a mesma pessoa. Aí eu te pergunto, ninguém descobriu nada? Só agora, quase 1 ano e meio depois? Fecha aspas. Dá para entender, né? Dá com certeza. Aí o delegado Paulo Fortunato precisou, claro, responder essa indagação, né? E ele disse que a investigação não começou antes porque não houve uma sequência direta dos assassinatos. Alguns casos aconteceram com intervalos entre 3 ou 4 meses e outros em questão de dias. Então não tinha uma periodicidade clara, digamos assim. Ele justificou assim, abre aspas. Quem praticou os crimes fez isso quando teve vontade de matar e não com uma frequência. Estamos reunindo os dados técnicos e científicos, mas vamos ter que contar com o fator sorte para identificar o assassino, já que não houve testemunha. Fecha aspas. Não é fácil ouvir uma dessas, né? Depender da sorte para saber o que aconteceu com alguém próximo de você, que você ama, mas essa é a realidade muitas das vezes.
A polícia estava meio no escuro no começo, eles não tinham muita coisa para trabalhar em cima, a não ser o Leonardo, o pseudônimo do cara que encontrou 3 das vítimas. Por meio dele, conseguiram descobrir que o suposto maníaco do arco-íris tinha em torno de 1,65 de altura, era pardo, usava capuz e roupas escuras. Seria alguém, também, que saberia manipular armas, porque não teve desperdício de nenhum tiro. O cara atirava para matar e acertava. Ele provavelmente era ligado ao setor de segurança. Outra coisa, meio óbvia, né, é que o assassino não gosta de homossexuais, e isso ficou claro porque os tiros dados eram tiros de execução. Na cabeça, no tórax, um tiro certeiro e muito calculado em uma pessoa gay. Para o delegado, ele ia no parque para exterminar mesmo. Indo para esse lado mais psicológico aí do maníaco do arco-íris, ele também provavelmente, de acordo com um professor de psicologia da violência da USP, que estava avaliando o maníaco para criar um perfil psicológico, ele provavelmente era um homossexual e matava gays para tentar reprimir o seu próprio impulso sexual. É como se ele tivesse se punindo, mas acaba obtendo prazer com o crime. Um boato que surgiu na época foi também que não era apenas um assassino matando gays, mas um grupo de extermínio que teria surgido ali na região. Só que sobre isso, o delegado Fortunato disse que não havia evidências, que era muito mais provável que seja uma pessoa só cometendo uma série de crimes. E isso pelas características, né, de tudo que aconteceu, era muito organizado, muito igual, né? E essa pessoa que teria cometido esses assassinatos, graças ao testemunho do Leonardo, tinha uma cara. Ele ajudou a polícia a elaborar um retrato falado do suspeito. Só que o retrato falado nunca foi divulgado. Isso porque era uma única testemunha, e ele não chegou nem a ver esse homem matar ninguém. Ele só sabia que esse homem esteve no parque também na noite do assassinato, e que esse cara foi meio esquisito com ele. Então, a polícia não podia divulgar esse retrato falado porque poderia ser o de uma pessoa inocente. Além de que também a divulgação da imagem, segundo outros policiais que estavam apurando esse caso, poderia também alertar o verdadeiro criminoso e acabar atrapalhando as investigações. Então, enquanto nenhuma outra testemunha surgia, Leonardo continuava lá no Parque dos Paturis, à espreita. Como ele frequentava o parque o tempo todo, a polícia pediu para ele avisar sobre qualquer confusão ou tiros. Isso porque todos tinham certeza de que o maníaco do arco-íris iria matar novamente. Enquanto a série de mortes e violência no Parque dos Paturis era novidade para a imprensa e para a polícia, para os gays que frequentavam o local, era assunto antigo. Já tinha um tempão que morria gente ali. Mas o parque continuava sendo frequentado à noite. Os homens não tinham medo. E isso porque a área era bem dividida entre parte segura e parte perigosa. A parte segura era uma área plana, de chão de terra e grama alta, com árvores bem esparsas, bancos de cimento e um monte de coisa de parquinho de diversão. Do outro lado da avenida do parque, tinha um posto de gasolina com uma loja de conveniência, onde os frequentadores dos paturis iam para tomar uma cerveja enquanto davam um rolê pelo parque. Já a área perigosa era mais alta, onde tinha um bosque, com um caminho meio sinuoso e asfaltado, mas bem escuro, escuro mesmo. E ali ficavam estacionados carros com casais namorando dentro. E só abrindo um parênteses aqui, a gente já teve um outro caso aqui no Café com Crime, onde casais morriam namorando dentro de carros em locais escuros, né? Vocês lembram? Era o caso do maníaco do cassino, ou o Titica, como ele era conhecido lá no Rio Grande do Sul. Eu só achei curioso, assim, 2 casos de pessoas namorando em carros, né? Em locais escuros. Aí eu falei, eita, fica aí o alerta vermelho, galera. Mas é isso, fechando esse parênteses. Bom, os gays sabiam onde que os assassinatos aconteciam no parque e eles evitavam aquela área do bosque, mas continuavam indo lá e continuavam tendo seus encontros. E aí, uma coisa um pouco estranha é que tinha dias que eles estavam lá de boas e aí eles ouviam tiros.
né? Um frequentador do Parque dos Paturis, ele conta que um dia o parque estava cheio de gente e aí rolaram esses tiros. E o resgate chegou, mas só entrou no bosque quando a polícia chegou, porque estavam com medo do assassino ainda estar ali, escondido no breu e pronto para atirar. E isso faz a gente pensar, né? Que com tanta gente no parque quando aconteciam esses crimes, será que ninguém viu nada? Não era possível. Alguém viu algo, alguém sabia de algo e alguém estava com medo de falar. Então a polícia desenvolveu um esquema para tentar descobrir o assassino. O parque começou a ser frequentado por policiais descaracterizados que fingiam que estavam ali só dando rolê como todo mundo, mas na verdade estavam vigiando tudo à distância. Eles conversavam com a galera, faziam amizade e, claro, ficavam sabendo de coisas, né? Gente, as pessoas fofocam, né? Imagina, também tá acontecendo um monte de assassinato, estão lá. Nossa, será que aconteceu? Você viu que ontem, não sei o que, papapá. Crimezeiros, né? A gente fala dessas coisas. E a fofoca entre os gays acabou revelando que tinha uma pessoa que havia testemunhado um dos assassinatos, aquele que aconteceu no dia 19 de agosto. O único problema é que essa testemunha tinha parado de ir ao parque e os policiais disfarçados estavam ali tentando descobrir onde ela morava, o contato dela e tal, mas nada, não conseguiam nada. A única coisa que conseguiram foi um retrato falado da testemunha. Cara, já viu isso? Um retrato falado de testemunhas. É que assim, eles queriam muito falar com essa pessoa, porque ela podia ser a solução para o caso. Então, já que ninguém tinha o contato dela, falaram, bom, como é essa pessoa, né? E começaram a procurar. Até que finalmente, depois de muita ginástica e muitas tentativas, encontraram a bendita pessoa. E ela contou a sua história. A testemunha, que continua em anonimato, então vamos chamar de Roberto, só para não confundir com a outra testemunha lá, o Leandro, o Leonardo, aliás. Falei para não confundir, eu mesma confundo os nomes, né? Mas enfim, vamos chamar essa daqui de Roberto. O Roberto disse que viu um homem dar 12 tiros em outro homem no dia 19 de agosto, à noite, no bosque do Parque dos Paturis. Mas o atirador não era um homem qualquer. Era um homem que ele reconhecia, pois Roberto já tinha tido relações sexuais com ele naquele mesmo bosque. Sim, o Roberto podia muito bem ter sido outra vítima, pois foi ali onde encontraram 13 corpos, que foi onde ele conheceu o atirador e caiu na lábia dele. Claro, né, que quando ele percebeu quão perto ele chegou da morte, ele parou de frequentar o parque e tentou esquecer dessa história toda, até a polícia o encontrar. Com o depoimento do Roberto, o delegado Paulo Fortunato conseguiu da justiça a decretação de prisão temporária de um homem chamado Jairo Francisco Franco, um ex-policial militar. Em 17 de outubro de 2008, o suspeito foi localizado pela polícia. O sargento reformado da Polícia Militar de São Paulo, Jairo Franco, trabalhava como segurança em um supermercado em Osasco, na Grande São Paulo, quando ele foi preso. Ele tinha 46 anos e uma longa carreira na PM, da qual ele se aposentou no começo daquele ano, de 2008. No trabalho, lá no mercado, ele era um funcionário exemplar. Os seus colegas de trabalho disseram que ele era uma pessoa calma, muito bom com os clientes e que nunca deu nenhum tipo de problema. Então, por isso, todos ficaram surpresos com a sua prisão. O que os colegas de trabalho de Jairo não sabiam é que, além de ser suspeito pelas 13 mortes que ocorreram no Parque dos Paturis, de ser o maníaco do arco-íris, Jairo também já era investigado pela morte da travesti Pamela, de 27 anos. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça em um hotel na cidade de Osasco, que é a cidade vizinha ali de Carapicuíba. Segundo a Polícia Civil, horas antes do assassinato de Pamela, a travesti e o Jairo se registraram juntos no hotel, onde eles passaram algumas horas. O Jairo negou a autoria do crime, e a sua versão é de que ele perdeu os seus documentos e eles foram usados por outra pessoa para fazer o check-in no hotel em seu nome. Apesar da prova contra ele,
Como ele não foi pego em flagrante, a justiça não autorizou que o ex-PM fosse preso temporariamente pela morte da jovem. Houve apenas a liberação de um mandato de busca e apreensão, mas na casa de Jairo nada foi encontrado que o ligasse ao crime. E as investigações não seguiram adiante, embora houvesse um homicídio não solucionado. Simplesmente parou por aí. E aí, semanas depois, ainda em outubro, Jairo é alvo da polícia novamente, dessa vez no assassinato das 13 vítimas do Parque dos Paturis. Jairo foi submetido a uma sessão de reconhecimento pessoal por parte de Leonardo, o comerciante que era frequentador do parque, que encontrou os 3 corpos, né? Ele tinha feito aquele retrato falado, e quando ele viu o sargento reformado, ele apontou Jairo como um dos homens que frequentavam constantemente o Parque dos Paturis à noite. O Jairo também foi reconhecido por Roberto, a outra testemunha, que confirmou que sim, esse era o homem com quem ele já tinha tido relações sexuais no bosque, o mesmo homem que ele viu atirar em uma das vítimas no dia 19 de agosto. Com o reconhecimento de 2 testemunhas e por conta da recente investigação sobre a morte de Pamela, a polícia chegou a pedir a decretação da prisão temporária de Jairo. E então, em 11 de dezembro de 2008, o sargento reformado da PM é preso como sendo o suspeito de ser o maníaco do arco-íris. À noite, ele foi levado para o presídio militar Romão Gomes, de São Paulo, onde ele ficou isolado em uma cela, só tendo contato com outros presos na hora das refeições. O delegado Paulo Fortunato disse em entrevista que Jairo é uma pessoa muito fria e que, abre aspas, a gente está trabalhando com a certeza de que ele matou a última pessoa no dia 19 de agosto, mas ele também é o principal suspeito dos outros assassinatos, pois há uma correlação entre os crimes. Fecha aspas. O Jairo, claro, negou os crimes, falou que ele não era um criminoso. E aí, vamos investigar, né? A polícia, além da prisão temporária, recebeu um outro mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa do ex-policial militar. Só que, infelizmente, eles não conseguiam encontrar nada que o ligasse ao crime, nem a arma, como era da expectativa da polícia. Porque pensaram, pô, com certeza ele vai ter uma 38 em casa, e aí vamos fazer os exames e vai ser a mesma arma que deu os tiros nas vítimas e pronto, acabou, né? Só que não, eles não encontraram absolutamente nada. E apesar de ser suspeito de ter assassinado 13 homossexuais, 14 se for contar a Pamela, né, o travesti Pedro Peixoto, o delegado Paulo Fortunato tinha certeza que ele tinha pelo menos matado uma dessas vítimas, a do dia 19 de agosto, mas mesmo assim era tudo muito circunstancial. E Jairo Francisco Franco foi liberado por falta de provas. E assim volta-se a estaca zero, né? Respira fundo, ainda tem um pouco mais pela frente. Eles tiveram que procurar outras soluções para esse caso, então foram seguindo outras linhas investigativas, e dessa forma eles chegaram a um segundo suspeito. Esse daqui não teve o nome revelado, mas coincidentemente também era um ex-policial militar. Esse segundo suspeito que estava sendo investigado, ele era conhecido na década de 1990 como o matador de travestis. Ele chegou a ser condenado por 6 assassinatos de travestis, e as mortes, assim como 11 das ocorridas no Paturis, foram cometidas por um revólver 38. Os crimes contra travestis atribuídos a esse ex-policial militar ocorreram na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo décadas atrás. A polícia de Carapicuíba foi atrás desse cara, recebeu fotos atualizadas deles para ver se conseguiam utilizar na busca pelo maníaco do arco-íris, talvez comparar ali com o retrato falado que tinha sido feito, tentar reidentificar esse maníaco. Mas não conseguiram isso. Mas tem algumas outras curiosidades sobre esse cara também. Ele também foi réu no processo chamado do Massacre do Carandiru, que aconteceu em 2 de outubro de 92, quando a tropa de choque da PM invadiu a casa de detenção do Carandiru e matou 111 detentos. Então o cara tinha um histórico de violência, tinha um histórico de homofobia e era ali um forte candidato a ser o maníaco do arco-íris. Mas, para não atrapalhar as investigações, a polícia não revelou o nome desse ex-policial e continuou tentando fazer a sua busca.
Eu não encontrei informações de como chegaram nesse cara também, mas uma das linhas investigativas que chegaram a considerar era de que tinha a possibilidade de, em vez de ser um assassino, existirem dois matadores de gays. E eles não seriam cúmplices entre si, isso foi descartado. Passaram a acreditar que talvez eles matassem isoladamente, mas atuavam na mesma área. Talvez um combo aí de Jairo e esse outro ex-policial militar atuando na mesma área, na mesma época, e buscando o mesmo perfil de vítima. Não se sabe, né? Foi uma das possibilidades levantadas. E uma possibilidade bem assustadora, né? Bom, as investigações foram indo, o ano de 2008 virou 2009, e em 14 de março, o que todos temiam aconteceu. O maníaco do arco-íris atacou novamente. O corpo do pernambucano Ivanildo Francisco de Sales Neto, de 25 anos, foi encontrado perto do Parque do Paturis, em Carapicuíba, na madrugada de sábado para domingo. De acordo com a polícia, o corpo de Ivanildo foi encontrado por policiais militares em uma área de muito mato que, pela falta de grade em torno do parque, acaba se confundindo com os fundos ali da área de lazer. Então eles não estavam necessariamente dentro do parque, mas numa área próxima. O Ivanildo foi morto a pauladas e o seu rosto estava desfigurado. Assim como outras vítimas do maníaco, ele foi encontrado com as calças abaixadas. O Ivanildo era um homossexual assumido. Na busca pelos familiares e amigos da vítima, a única pessoa encontrada foi um amigo que também era colega de quarto, se chamava Oliveira. O Ivanildo morava com ele ali no bairro São Daniel, em Carapicuíba, desde novembro de 2008, e todos os seus familiares estavam em Pernambuco. Esse amigo conta que ele nunca soube de nenhuma ameaça que Ivanildo estaria sofrendo ou de nenhum perigo que ele estava correndo, então essa morte realmente veio como um choque. O Ivanildo era uma pessoa muito normal, uma pessoa de confiança, sempre respeitava os outros, e na época ele estava procurando um emprego. Aos 17 anos, o Ivanildo saiu de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e veio para São Paulo. Ele ficou 5 anos na casa de Oliveira, em Carapicuíba, só que aí ele tentou retornar para a cidade natal dele, mas 2 anos depois, em novembro de 2008, ele tinha voltado para São Paulo. Acontece que os tios com quem ele morava em Pernambuco não aceitavam o fato de ele ser gay, por isso brigavam muito. E já em São Paulo, o Ivanildo podia ser quem ele era. Ou pelo menos, era isso que Ivanildo pensava, até cruzar os caminhos do maníaco do arco-íris. A polícia ainda não sabia se a morte de Ivanildo poderia realmente estar relacionada aos outros crimes do assassino em série, porque ele morreu de uma forma um pouco diferente, foi a pauladas e não por um tiro como era ali o modus operandi do assassino. Caso realmente esse crime fosse da autoria do maníaco, seria a 14ª morte e a segunda a ser causada por pauladas. Bom, como a polícia já tinha 2 suspeitos na mira, os 2 ex-PMs, eles foram lá investigar. E adivinha o que descobriram? Por conta desse novo assassinato, a polícia conseguiu pedir a quebra do sigilo telefônico de Jairo Franco. Eles não encontraram nada de muito relevante ali próximo da data de 15 de março de 2009. Mas quando eles olharam de volta, em 19 de agosto de 2008, o relatório apontava que Jairo estava na área do Parque dos Paturis 5 minutos após o assassinato de uma das vítimas. De acordo com a promotora Giovana Cortez, que denunciou Franco à justiça pelo crime, ele manteve relação sexual com essa vítima e depois o matou com 7 tiros. Com isso, em 2009, Jairo é preso pela segunda vez sob a suspeita de ser o responsável por 14 mortes. Ele continuou negando as acusações. Para o delegado, a prisão de Jairo poderia ajudar a polícia a encontrar novas testemunhas, porque eles têm certeza que tiveram mais testemunhas, mais pessoas que viram algo. Mas como Jairo estava solto até agora, tinha gente que não queria falar com a polícia por medo, né? Claro, você pode ser a próxima vítima, né? O cara ainda tá ali matando no parque.
Então agora, com Jairo preso, eles esperavam que isso trouxesse mais segurança para as testemunhas se colocarem à frente e falarem o que sabiam. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas Jairo ficou preso por mais de 2 anos enquanto aguardava o julgamento, e aí finalmente, em agosto de 2011, ele foi julgado. Mas ele foi julgado apenas pela morte da 13ª vítima, aquela do dia 19 de agosto de 2008, que não chegou a ser identificada. Isso porque era a única vítima que realmente tinha uma testemunha, no caso o Roberto, falando: eu vi ele atirar, né? Pelos outros assassinatos, ele não chegou nem a ser indiciado, né? Ele não foi apontado pela polícia como autor do crime, já que não tinham provas ou testemunhas. No dia 23 de agosto de 2011, depois de 13 horas de julgamento no Fórum de Carapicuíba, o júri o inocentou por 4-2. O juiz então expediu no mesmo dia o alvará de soltura em favor do ex-policial militar. E assim, mais uma vez, Jairo saiu da prisão e está solto. Hoje o Parque dos Paturis tem grama alta, lixo e embalagens espalhadas pelo chão. Apenas um funcionário realiza a faxina do local, que tem aproximadamente 250 mil metros quadrados. E uma andorinha não faz verão, né? O parque está praticamente abandonado. E claro, ninguém mais se encontra ali para paquerar. Afinal, o maníaco do arco-íris, que aterrorizou os frequentadores gays do local, nunca foi preso para valer ou nem sequer teve a sua identidade confirmada pela polícia. É um assassino em série brasileiro, misterioso e desconhecido, o que o torna mais perigoso. O parque continua um lugar nada seguro. Os moradores da região afirmam que só podem ficar ali até às 5, 6 horas da tarde, e depois disso é perigoso, pois usuários de drogas vão para lá e prostitutas também. Acabam rolando assaltos, estupros e, claro, assassinatos. Foi só em 2016, 8 anos depois dos crimes acontecerem nos cantos escuros do parque, que a prefeitura de Carapicuíba colocou nova iluminação no local. De resto, tudo continua igual. Apesar de ser um caso de 2007, 2008, infelizmente a gente viveu algo parecido agora em 2021. O serial killer de Curitiba, né, que também mirava em vítimas homossexuais. Acho que todos já devem ter ouvido falar desse caso até agora, pelo menos eu recebi muitos inbox de vocês me mostrando esse caso, falando para dar uma acompanhada, talvez fazer um expresso sobre ele, mas ainda não fiz, mas vou falar um pouquinho dele aqui agora. Eu achei essa semelhança muito forte, né? Esse serial killer de Curitiba, ele marcava encontros com homens por aplicativos de paquera, no Tinder, eu acho, e aí chegava na casa da pessoa, matava a pessoa e roubava o que ele podia e fugia. Ele fez isso com 2 vítimas que foram fatais e mais uma que sobreviveu, e aí ajudou a polícia a o identificar. É um assassino em série de gays em 2021, né? Pelo menos esse foi realmente identificado, e o nome dele é José Thiago, aliás, e ele foi preso faz poucas semanas, agora no final de maio. O primeiro assassinato que ele cometeu foi em abril, e aí depois em maio, e logo no final de maio ele já foi preso. Então, pelo menos, ele foi pego em pouco tempo, evitando que ele também fosse um cara que cometesse 13 assassinatos, né? Porque se ele continuasse solto, ele continuaria matando. E olha que é uma coisa bem recente, bem atual. Então a gente vê que não é a primeira vez, que isso já aconteceu, que isso continua acontecendo, né? E o que dá mais raiva é que, seja lá quem for o maníaco do arco-íris, se realmente foi uma pessoa só, um serial killer só, ou se foram 2, enfim, ficou na impunidade. Eu espero que isso mude algum dia, que novas provas apareçam, que testemunhas criem coragem para denunciar o que viram no Parque dos Paturis, em Carapicuíba, e ajudem a acabar com mais um assassino homofóbico. Bom, crimezeiros, deixo vocês com mais esse mistério hoje. Na quinta-feira, o famoso amanhã, eu vou colocar fotos relacionadas a esse crime no Instagram, o @cafécomcrime. Então segue lá pra ver. Eu sempre posto umas coisinhas relacionadas aos episódios lá no Instagram. Então se você gosta de ver fotos e frases e teasers especiais dos episódios, corre pro Instagram, o @cafécomcrime.
Até a próxima quarta-feira e até lá, não falem com estranhos no parque, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!